Alô você, tricolor de todo o Brasil, ligado no Debate Rafa. Mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, Internacional e São Paulo. São Paulo Internacional, direto do Gigante do Beira-Rio neste sábado. Neste sábado de inverno, primeiro sábado feriado, 7 de setembro. O São Paulo com muito desfalques, o departamento médico lotado, seleção brasileira com o nosso meia lá só para treinar, seleção sub-20 com dois jogadores do São Paulo, sendo que o Flamengo conseguiu liberação do seu atacante e jogou hoje e deu assistência para o gol do Gabriel Barbosa. Então um São Paulo aí de alguns jogos sem vencer, hoje mais um jogo, terceiro jogo seguido sem marcar gols. Um São Paulo com sérias dificuldades de criar, um São Paulo com sérias dificuldades de vencer. Um São Paulo que piorou muito depois da vitória contra o Santos, que veio decaindo junto com os seus desfalques, decepcionando o torcedor tricolor. Vamos brigar até o final por essa vaga na Libertadores. Claro, pelo investimento caberia aí uma certa obrigação por um G4, uma briga por um G4, mas vamos aí brigar até o final do campeonato por essa vaga, que pode ser até um G6, G7, dependendo de quem for campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Então, um São Paulo que vem jogando mal, não é de hoje, um São Paulo ainda com muitos desfalques, muitos jogadores que estão há muito tempo no departamento médico, um São Paulo de um ano decepcionante e frustrante, que, como eu disse em outros vídeos, iria, depois das contratações de Juan Fran e Daniel Alves, poderíamos brigar por um G4 ali, uma vaga direta na Libertadores, mas com tantas contusões e, claro, com as convocações do Daniel Alves para a seleção brasileira, dificulta muito o desempenho da equipe, que vem acompanhada também de um mau trabalho do técnico Cuca. Não estou pedindo a cabeça do treinador da equipe do São Paulo, ele que está há pouco tempo no trabalho da equipe, mas ele tem muito tempo para treinar. Ele teve parada para a Copa América, ele teve a parada após o confronto contra o Santos, que ia pegar o Atlético Paranaense, não pegou, ficou treinando. Ele tem um jogo apenas por semana, daqui a pouco vai ter uma maratona de 2 jogos por semana e vai ter pouco tempo para treinar. Um São Paulo que hoje apresentou um futebol fraco, mesmo com os desfalques, um futebol decepcionante. O Inter no segundo tempo, com 1 ou 2 titulares que entraram em campo, conseguiu ser muito mais agressivo, tocar muito melhor a bola, ser muito mais envolvente e criativo do que a equipe do São Paulo. Um São Paulo decepcionante. Hoje o Bahia ganhou do Vasco em São Januário com o gol do Gilberto. E o São Paulo com sérias dificuldades para criar, independente se é com o Raniel, se é com o Vitor Bueno improvisado. Um São Paulo aparentemente muito mal treinado do meio campo para frente, muito mal treinado. O técnico Cuca, que é experiente, já foi campeão brasileiro pela equipe do Palmeiras, campeão da Libertadores. Está na hora de começar a ser cobrado também por esse desempenho, junto com o departamento médico e a diretoria. Não é possível que tantos jogadores fiquem tanto tempo parado. O Pato jogou contra o Santos, já está há muito tempo fora. O Pablo já desde o jogo contra o Palmeiras, depois da Copa América, estamos indo para quase 2 meses do Pablo fora. Olha, vergonhoso, um ano para se lamentar do São Paulo Futebol Clube. Um ano aí, olha, muito complicado, porque mesmo que consiga algum tipo de arrancada no retorno com todo o elenco à disposição, vai brigar ali pelo G6, pelo G4 e olhe lá, porque realmente o futebol é muito deprimente, tem muito a crescer, necessidade de crescer, e não dá nenhuma luz de esperança. O São Paulo não mostra evolução. Você tem esses jogadores ausentes há muito tempo, então o técnico teria tempo para trabalhar esses jogadores e talvez sim fosse possível fazer um futebol melhor com esses jogadores. Apesar dos desfalques, ainda você tem Juan Fran, Anderson Martins, o Bruno Alves, tem o Reinaldo, tem o Tietê, tem o Lisiero, tem o Vitor Bueno, e na frente Raniel, Everton. Então é possível sim um futebol melhor com esses jogadores, e o técnico Cuca não vem mostrando evolução na equipe mesmo com os desfalques há muito tempo. Então sim, é necessário fazer a cobrança em toda a diretoria, departamento médico e fisiológico da equipe do São Paulo. É importante fazer a cobrança também na comissão técnica e no treinador. Hoje um futebol fraco contra um Inter misto, apesar dos 8 desfalques, um futebol horrorendo do São Paulo, um futebol horrível do São Paulo. Horrível,
contra o Inter que veio de uma decisão no meio da semana, que tá pensando na final da Copa do Brasil. E olha, é um Inter de Potker, é um Inter do Rafael Sobis, que é mais velho e não se machuca como outros do São Paulo que se machucam a cada mês. É o Inter de Edenilson. Então, olha, inacreditável o como o São Paulo não consegue evoluir na mão do técnico Cuca. É inacreditável, esperava-se muito mais contra a equipe do Grêmio. Pelo menos o São Paulo mostrou no comecinho do primeiro tempo um pouco da parte tática do técnico Cuca na hora de pressionar. Só que assim, em 15 minutos no seu gol, o São Paulo morreu, não conseguiu criar. No segundo tempo foi um São Paulo irreconhecível que não conseguiu agredir. Então o Cuca tenta agredir nos primeiros minutos de jogo e depois o São Paulo acaba. O São Paulo não consegue criar. Ou seja, gasta energia para pressionar, para tentar ganhar na velocidade, mas criatividade e passe, saída de bola, transição, aparecer, infiltração, você fazer a volta pela zaga, triangulação, isso não existe. Não existe. Não existe. Antes do jogo do São Paulo eu pude acompanhar a vitória do Flamengo contra a equipe do Avaí, que também é muito fraca, mas o Corinthians tropeçou com o Avaí lá e muita gente sofreu com o Avaí e o Flamengo botou o Avaí na roda. Claro que tem jogadores de melhor qualidade do meio pra frente, mas é uma questão de postura. De o tempo inteiro tá com 4, 5, 6 jogadores no campo de ataque pressionando a saída de bola do adversário. Hoje era um Internacional desligado, era um Internacional time misto, era um Internacional desinteressado, que quando quis ganhar o jogo ganhou na entrada do Elton Silva e do Edenilson no segundo tempo. Então nota 0 para toda a equipe do São Paulo. Vou fazer até uma exceção aqui pro Volpe, que mais uma vez jogou bem. Aliás, a diretoria se vire para contratar o Volpe, que merece e tem que ficar aí por um bom tempo. 5 milhões de dólares tá barato para um goleiro como ele. Mas olha, um trabalho deprimente. O que o Cuca treinou durante a semana? Vergonhoso. Vergonhoso. Que não jogue a culpa em cima dos desfalques. O São Paulo já está desfalcado há muito tempo. Já era para apresentar um futebol melhor mesmo com os desfalques. Então, um ano para arriscar de como o trabalho é mal feito, desde a escolha dos técnicos anteriores, desde a Florida Cup, passando pelo Jardine, até pela espera do Cuca, pelas contratações do primeiro semestre, pela demora para arrumar o elenco. Claro, tem os pontos a aplaudir, como o Daniel Alves e o Juanfran, mas olha, meu Deus do céu, que ano sofrido pro torcedor tricolor. E eu que falei que em maio que o ano tinha acabado com relação a título, e acabou de fato, o São Paulo não vai ser campeão brasileiro. Se você, torcedor tricolor, tem fé, eu agradeço sua fé, espero que você continue torcendo e tendo fé pelo título, mas eu vou continuar torcendo, mas com a ciência que vamos brigar por uma vaga na Libertadores, porque mais uma vez continuaremos na fila. O futebol é vergonhoso, é vergonhoso. Um time estático, um time sem infiltração, sem toque de bola, sem ultrapassagem, sem tabela, sem criatividade. Um time vergonhoso. Time vergonhoso. Dá pra fazer melhor mesmo com esses jogadores. E com a volta dos reforços aí que estão no departamento médico, é obrigação do técnico Cuca colocar esse clube na Libertadores do ano que vem. E digo mais, no G4. A obrigação do Cuca e da comissão técnica com o departamento fisiológico é colocar esse time no G4. É colocar esse time no máximo atrás de Flamengo, Palmeiras e só. O São Paulo tem obrigação de ir melhor que Santos, que Corinthians, que Internacional, pelo investimento que fez. Independente se o jogador for bom ou ruim, o São Paulo tem essa obrigação. E em dezembro que se discuta a permanência ou não da comissão técnica, que eu acho que cabe sim a avaliação. Porque senão, vamos supor que o desempenho seja mal, fique em 6º lugar, 7º lugar na Bacia das Almas, e o São Paulo vai para a Libertadores desse jeito, cara, vai segurar o Cuca para mandar embora quando cair na Libertadores, já está escrito já. Então é importante avaliar o trabalho daqui para frente do técnico Cuca e da comissão técnica, é muito importante, muito importante. Temos a obrigação de ir para a Libertadores em 2020. Isso não é sacrifício nenhum. Pelo investimento que fez, é Pablo, Raniel, Hernanes, Daniel Alves, Juanfran, Pato, Vitor Bueno, Tietê. São muitos reforços e de nível muito bom.
Com todo respeito à comissão técnica e diretoria do São Paulo, Internacional, Grêmio, Corinthians, Santos, gastaram muito menos e estão jogando muito melhor. Apesar do empate hoje em Itaquera, e apesar da covardia do Carille, o Corinthians joga melhor que o São Paulo. Joga melhor. O Corinthians faz gol. Apesar de hoje o Cássio ter falhado no gol de empate do Ceará e o Carille ter colocado o Ramiro no segundo tempo, até porque o jogo das 11 horas da manhã é complicado, e não era o Grêmio reserva desinteressado, era um Ceará interessado, o Corinthians jogou bem e venceu enquanto pôde jogar bem o Ceará, e o Ceará achou o gol, um golaço, aliás, de Olímpico em cima do Cássio. Até acho que não foi falha do Cássio, porque a bola fez a curva, foi quase uma trivela, a bola pegou na trave ainda. Muito difícil de pegar a bola, mérito totalmente do Leandro Carvalho. Então São Paulo joga mal. Pelo elenco que o São Paulo tem, pelo futebol apresentado, entre os grandes do país, até mesmo o Atlético Mineiro. E o Bahia, que está em sexto, num ótimo trabalho do técnico Roger. Bahia, que ganhou do Vasco hoje 2-0 em São Januário. Coisa que o São Paulo não conseguiu mesmo com 11 jogar bem. Sinal de alerta ligado. Tem que haver cobrança, porque ao menos a vaga na Libertadores tem que acontecer. Vamos ficar esperto para saber se na semana algum jogador volta do departamento médico. E ver o que acontece para encontrar o CSA no Morumbi. Que deve, claro, possivelmente vencer o CSA, que já dificultou para muita gente. Aí o São Paulo pega alguns jogos historicamente um pouco mais fáceis e depois pega o Flamengo no Maracanã. Vamos aguardar. Retorno chegando, o São Paulo ainda na briga pela vaga na Libertadores, e nessa briga vamos continuar, mas sem esquecer de cobrar e avaliar. Beleza, galera? Um grande abraço a todos, vamos junto e vamos tricolor!